Decepcionou mais em 2017. Então, tem esse detalhe, em 2017. 2017, eu acho que o Palmeiras, por razões óbvias, né? O Palmeiras não ganhou nenhum título, não foi nenhuma final, se classificou na Libertadores na primeira fase, mas tinha um grupo até mais fácil que o do Flamengo e teve ali dificuldades. Seu técnico foi demitido por conta de uma derrota na Bolívia, na primeira fase da Libertadores. No Campeonato Brasileiro até conseguiu encostar no Corinthians, mas aí não foi capaz de ultrapassá-lo. Houve um momento, num domingo à noite, após uma derrota do Corinthians para a Ponte, que o Palmeiras dependia só dele para ser campeão. Bastaria, entre aspas, vencer o Cruzeiro, vencer o Corinthians, assumir a liderança e dali até o final. Mas é pouco, né? É pouco para a expectativa criada diante do Palmeiras. O Flamengo, um horror também, acho que uma temporada horrorosa. Mas o Flamengo não conseguiu chegar em finais e tal. Chega em final e perdeu, eu penso um pouco diferente do Mário. O time grande chega em final e perde, é uma porcaria. Não serve pra nada. Negócio de vice-campeonato. Mas os outros também são grandes, o Flamengo não está acostumado a vice-campeonato. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Agora, no conjunto da obra... Eu também odeio no conjunto da obra, pegando assim, o momento do futebol, 2, 3 anos, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um título brasileiro e esse ano foi mal. Então, o torcedor do Palmeiras ainda está digerindo os títulos. O Flamengo está com uma fome desgraçada, porque o Carioca, o Campeonato Estadual, ele é só uma azeitoninha ali, um tira-gosto, sabe, sem cerveja ainda. O cara não aguenta mais, o cara quer levantar uma taça pesada. E em 2013, com o Brocador, Bruninho, seus Blue Caps, ganhou a Copa do Brasil. Com esse investimento todo, não consegue. Mais pressionado vai ser o Palmeiras, óbvio, porque no Flamengo não se pressiona, no Flamengo se protege o jogador ruim, no Flamengo se passa o pano diante de momentos de crise. Né? O Flamengo tem um pensamento pequeno hoje em dia. Aliás, é impressionante que alguns torcedores, a gente quando mantém um contato com os torcedores na rede social, você percebe o conformismo de alguns. Eu entendo a posição de quem não é rubro-negro, olhando de fora e pensar, não, até que o nome não foi ruim. Para quem é Flamengo não pode ser assim. Como para o corintiano não é assim, para usar o paralelo do campeão brasileiro, que é um outro time de muita torcida. Por quê? O Corinthians se acostumou a ganhar. E ganha. O apetite é voraz, ele não para de ganhar título. Né? Eu peguei aqui um exemplo que está meio fora de moda, porque não está disputando Libertadores esse ano, vai disputar na próxima temporada. Mas o Boca ganhou 20 taças de 2000 para cá, 18 anos, 20 taças. Todas possíveis. Copa Argentina, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino, Libertadores, Sul-Americano, tudo. Todas as taças, até o Mundial, ganhou em 2003. Então, nesse século, pegando 2000, que ainda era no finalzinho do outro século, né? Mas até tirando, podemos tirar até o ano 2000, ganhou todas as taças possíveis. O Boca Júnior, com dívida, sem dívida, com aquele Macri lá, agora presidente, que era presidente do clube, depois prefeito de Buenos Aires, com esses caras que usam o clube, não, com o Tevez indo para lá para não jogar bola, ficar ali com os amigos lá no cassino, sei lá onde, agora está na China, com várias confusões que se faz no Boca, né? Problemas com torcida e tudo mais. O Boca tem um espírito vencedor, um apetite pelos títulos insaciável. Eu acho que isso é postura de time grande. E o Flamengo tem que ser igual ao Boca, aqui no Brasil. Por exemplo, em que pesa a situação também, abaixamento. Quando chega na decisão, ganha. A gente mostrou uma tela, inclusive. Mas essa tela não ignora um passado de muitas arbitragens tendenciosas, um clube poderoso nos bastidores, da família do Grondona, essas coisas que a gente não sabe. Não sabe, a gente sabe, mas a tela fria não explica isso. O Independente esse título foi limpíssimo e justíssimo. Aliás, até épico em alguns momentos, como na classificação diante do Tucumã, quando já estavam praticamente eliminados e conseguiram. O Tucumã teve pênalti, perdeu o pênalti, eles estavam com um homem a menos, fizeram o segundo gol e classificaram. Embora eu acho que não foi pênalti ali naquele Não foi, mas teve o pênalti. O cara marcou o pênalti contra eles e o Independente passou. Então, você pega o exemplo do Boca, o Boca não fica muito tempo em jejum, não, meu amigo. Ele está sempre levantando troféu, está sempre levantando uma taça. O pensamento de um time grande tem que ser esse. Então, se o Boca é a maior torcida da Argentina é assim, o Flamengo tem que pensar igual. Então, o Flamengo não tinha condições, por quê? Porque não tinha dinheiro, blá, e tal. Aí entra lá o pessoal, começa a organizar a casa, reduz a dívida, aumenta a receita, monta a estrutura. Hoje tem CT, tem um estádio para jogar no Rio, um estádio onde o desempenho do time é melhor do que no Maracanã. Né? O desempenho do Flamengo na ilha é bem melhor que no Maracanã, apesar da derrota para o Santos com a chancela do goleiro Muralha. O Flamengo tem um CT que vai melhorar mais ainda agora com essa grana que vai entrar do prédio que foi vendido para fazer a conclusão da obra até, acho que o ano que vem, ou no outro, né, 2019. O Flamengo tem uma capacidade de endividamento maior para fazer investimentos. Ou seja, e tem o Maracanã, que é caro, mas exemplo do que acontece com o Galo em Belo Horizonte, que joga no Horto, quando precisa vai no Mineirão. Se a taxa é cara, não é, isso é outra história.
Se eu preciso de um estádio grande, eu tenho. Eu vou lá e jogo. O Atlético fez isso várias vezes, Copa do Brasil e Copa Libertadores, quando foi campeão de ambas, né? Em 2 temporadas seguidas. E o Flamengo tem o Maracanã sempre que precisa. Foi assim na Libertadores, foi agora na Copa Sul-Americana, em alguns momentos da temporada. Então falta o quê? Não falta nada. Não tem mais aquelas viagens malucas, né? Mas falta apetite voraz por títulos. Perdeu o campeonato? Lógico, tem que perder. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Mas você não pode aceitar. Time grande não pode aceitar perder. O cara tem que ficar sem dormir, sem fome, com raiva, querendo esganar entendeu? Ficar uns 3 dias assim, remoendo aquilo. Aí depois você vai sentar e falar assim, por que aconteceu? Onde nós erramos? Aí você vai tentar consertar. Se você passa a mão na cabeça, foi uma fatalidade, o time deles é valoroso, você não vai a lugar nenhum. E essa mentalidade impera no Flamengo. Nesse aspecto, eu acho que por isso o mais pressionado vai ser o Palmeiras. Porque no Palmeiras há um frenesi maior. Às vezes passa do ponto, é verdade, mas eu prefiro até que passe do ponto do que essa coisa pálida, essa coisa meio, sabe, sem vida, sem alma. Essa coisa mecânica, matemática, da planilha, achando que é só colocar ali que vai acontecer, não acontece assim. E no Palmeiras a cobrança é maior. Repito, às vezes passa do ponto. Mas, em geral, no clube e na torcida, eu acho que há digamos assim, uma pressão constante que o Palmeiras, até porque tem dinheiro hoje, né? Ele tem que ganhar. O clube que eu vejo numa situação parecida, o clube grande do Brasil hoje, com a do Flamengo com relação a isso, aceitar com conformismo essa situação, é o São Paulo. Não ganha, tudo bem, a torcida apoiou, bacana, lógico que é legal, a torcida vai lá, no momento de dificuldade, enche o estádio, isso é tudo ótimo. Mas, tudo bem, não deu, o time grande não cai, quer dizer, é pouco, gente, é muito pouco, não pode aceitar, você não pode se conformar com isso, você tem que ficar meio que indignado e tentar buscar uma solução. Vai ter a hora da raiva e depois a hora de você ser lúcido para consertar. Se você acha que tudo assim, não, é assim mesmo, acontece. O Flamengo foi vice-campeão, gente, 2 vezes em 2 meses e meio. Perdeu para o Cruzeiro dia 27 de setembro e perdeu agora, na quarta-feira, dia 13 de dezembro, para o Independente, o outro título. Então a torcida do Flamengo tomou 2 punhaladas. Você foi vice-campeão, perdendo nos pênaltis, sem goleiro, que é uma evidente falta de planejamento. Sem goleiro que eu faço, é um goleiro de bom nível, né? Sim. Os goleiros foram decisivos, o Cruzeiro tinha 2, o Flamengo não tinha nenhum. Bom goleiro. Isso é óbvio, né? É só uma constatação. E perdeu agora, jogando menos, até em função de uma loucura que foi final de temporada, tendo que jogar basicamente com o mesmo time, partidas de vida ou morte em sequência. Porque não foi capaz nem de garantir uma vaga na Libertadores com uma certa folga, mesmo com uma farta distribuição de vagas, teve que lutar e ficar aquele auê, os caras lá comemorando como se fosse um título, o grande 6º lugar. Cara, quem comemora 6º lugar com um dos 2 maiores orçamentos do Brasil? Que pensamento menor que esse? Eu duvido que o Boca comemore o 6º lugar, mesmo que ele leve para a Libertadores, daquela forma. 6º lugar, um carimbo e falar, vamos para a Copa Libertadores, vamos ganhar agora a Copa Libertadores. Né? O Flamengo não é assim. Então o Palmeiras acho que vai ser mais pressionado porque o espírito lá é de cobrança maior. A não ser que as coisas mudem no Flamengo e alguém, apareça lá o Aquaman, né? Ao lado do Batman de alguns heróis, para botar uma pressão lá e fazer a coisa mudar.